Ok, então, vamos a continuar con a Mariana. Eh, Você conoce de anteriores webinars, é doutor veterinária e compañeira de ADHub. Va a presentar a unas cuestiones fundamentais do comportamento alimentario dos distintos animais domésticos e herbívoros, a súa importancia para a decisão sobre qual é o melhor régimen de pastoreio para a prevenção de incêndios. Então, sem mais dilatar, Mariana. Obrigada, Gonçalo. Boa tarde a todos. Não sei se já estamos aqui todos para começar a aula de hoje. Hoje vamos falar sobre o comportamento alimentar em regime de pastoreio. Vamos fazer um breve resumo de hábitos alimentares de vários tipos de animais, principalmente herbívoros. E qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, podem dizer a qualquer momento. Não há problema. Vamos ver se no computador. Ok. Vamos começar um bocadinho com a história. O Pleistoceno corresponde à etapa do Paleolítico, do desenvolvimento do humano, digamos assim. Nessa altura, o modo de vida do homem era tipo caçador e coletor, de uma forma muito simples. Com este tipo de hábitos, conseguia toda a comida, a roupa, a lenha e os materiais para as suas ferramentas e cabanas. Nesta época, concretamente durante o Pleistoceno tardio superior, os humanos modernos Homo sapiens apareceram em África. Estima-se que nesta altura houve diversas glaciações, alterações climáticas, e isso foi acompanhado de várias extinções de animais e com muito movimento de animais à procura de um local para que possam sobreviver. Neste período, concretamente, na Península Ibérica, o mar retira-se quase toda dos glaciares que estava coberto e estima-se que havia muitos animais, como aqueles que nós podemos ver aqui no slide. O pastoreio efetuado por estes animais desempenhava um papel de elevada relevância na dinâmica dos ecossistemas, mantendo as florestas com áreas abertas livres de vegetação, quase como savanas. Atualmente, alguns animais desapareceram e adaptamos os animais que nos acompanham ao nosso modo de vida. Existe e podemos fazer uma certa analogia moderna da fauna original do ecossistema mediterrâneo. O pastoreio é uma atividade de natureza biológica que envolve interações evolutivas entre a planta, animais e ambiente. Está influenciado por diversos fatores, com diferentes níveis e intensidades, capacidade de originar diferentes graus de alterações e complexidades. A compreensão adequada da dinâmica temporal e espacial do processo do pastoreio é imprescindível para uma produção sustentável e eficiente. Conhecer a resposta da vegetação ao pastoreio num determinado ecossistema é essencial para que as decisões da gestão sejam o mais adequadas possíveis aos nossos objetivos e ao que nós temos à nossa frente como paisagem. Durante a aula de hoje vamos nos concentrar nos diversos tipos de herbívoros domésticos, conhecer um pouco o comportamento alimentar em regime de pastoreio, a eficiência do pastoreio e alguns detalhes, algumas características da fisiologia. A modulação do comportamento alimentar e espacial constitui-se um dos meios mais efetivos através dos quais os animais adaptam-se a diferentes fatores ambientais. Isto na busca da satisfação das suas necessidades e da realização das suas funções vitais. Os herbívoros só se alimentam de caulos, folhas das plantas. E com o ato de pastar, desenvolveram estratégias de alimentação ou mecanismos para aperfeiçoar a utilização do tempo na busca de alimento na pastagem. E a isto denominamos comportamento alimentar. O estudo do comportamento alimentar dos herbívoros tem como objetivo principal avaliar o efeito da quantidade e qualidade nutritiva das forragens sobre o comportamento alimentar da própria espécie que estamos a avaliar.
Estabelecer relações entre o comportamento alimentar e o consumo voluntário de forragem e verificar a utilização do conhecimento do comportamento alimentar é o nosso objetivo com o fim de melhorar o desempenho do animal. O comportamento alimentar é a relação da forragem consumida, que se designa por gramos de bocado, quando o animal come, quantos gramos num bocado ele consegue levar, o tempo diário de pastoreio, minutos por dia, normalmente é a medição que se faz por minutos, e a taxa de consumo, o número de bocados por minuto. Neste sentido, o conhecimento do comportamento animal é de grande importância. O manejo das relações planta-herbívoro deve ser contextualizado num novo paradigma de gestão. É necessário ver a pastagem como um sistema multifuncional, onde incluímos a produção animal, os serviços ambientais que oferecem, visto que a forma como o animal reage às variações estruturais do pasto compõe o comportamento alimentar em pastoreio e modifica ou condiciona o extrato vegetal que temos. A utilização da vegetação exige adaptação dos animais à sua complexidade. A exploração desses ambientes é baseada no estabelecimento das preferências de acordo com a diversidade e a disponibilidade da vegetação que existe no momento em que o animal está a pastar. Os animais são levados a dois tipos de escolha organizadas de maneira hierárquica. Primeiro, zonas preferidas de pastoreio. Os animais têm sempre zonas preferidas de pastoreio. E dentro dessas zonas preferidas de pastoreio, têm sempre espécies forrageiras preferidas a consumir nessas zonas. O consumo destas espécies também inclui o desenvolvimento de uma capacidade de escolher as espécies e as partes de plantas que preferem, e o desenvolvimento de aptidões e apreensão e ingestão específica para essas mesmas espécies. Em ambas situações, estão envolvidos processos complexos de aprendizagem por diferentes vias, onde a interação social tem uma participação super importante. É fundamental conhecer o animal como um todo. Por isso, o conhecimento dos padrões de procura, escolha, a localização, a ingestão de alimento pelo animal são muito importantes. Quando se pretende estabelecer práticas de gestão de pastoreio, o comportamento dos animais em pastoreio é uma parte importante do conhecimento para o entendimento das relações planta e animal, num ecossistema multifuncional como pode ser a pastagem. É preciso ter sempre em conta que dentro de um grupo de herbívoros há sempre uma hierarquia no processo do pastoreio. O comportamento alimentar em regime de pastoreio é caracterizado como um conjunto de atividades que o animal pratica durante o período de 24 horas e relaciona fatores referentes aos animais, como, por exemplo, o ato de pastar, o ato de ruminação, os tempos da inatividade, os tempos para procurar água, para estar à sombra, o consumo do alimento, que é resultante do próprio pastoreio, as relações sociais que eles também têm entre eles, também faz parte da sua vida, digamos assim. O consumo de alimento varia com a velocidade do bocado que eles conseguem ter, o tamanho do bocado e o tempo gasto que passam a pastar. Isto, como já tinha dito antes, é o comportamento alimentar. Os fatores que afetam esta seletividade e o consumo estão diretamente relacionados com as características da forragem, espécie da forragem, o estado fonológico da forragem, a composição química que apresenta essa forragem, a acessibilidade para chegar a essa planta, a essa forragem, a disponibilidade que existe para consegui-la e a distribuição que tem. Também temos que ter em conta o clima, as variações das condições ambientais e o maneio do solo, planta e animal.
A quantidade ingerida pelo animal além de depender dos estímulos que tem externos, depende também dos estímulos internos, como interações dos nutrientes e as toxinas que podem consumir com o alimento que escolhem. Estas toxinas também... Estas toxinas... peço desculpa. Aqui. Ok, isto parou. Estas toxinas também, por vezes, são conhecidas como antinutrientes. Provocam um conjunto de estímulos positivos e negativos dentro do indivíduo. E é o próprio indivíduo, com o conhecimento que tem, que é capaz de conhecer as suas necessidades. Ou seja, as diferenças... dentro de um grupo, há sempre diferenças de consumo, taxas de consumo, há sempre animais mais gordos, outros mais magros. Isso vem pelo maneio e pela disposição da oferta de alimento que têm e pelo conhecimento que eles têm para procurar esse mesmo alimento. As preferências dependem também, em parte, das variações da morfologia e da fisiologia do próprio animal. Diferentes espécies e também existem diferenças entre os animais da mesma espécie em grupos coesos. Sem a presença da variedade alimentar, os animais não podem manifestar as suas preferências. E a escolha permite essa individualidade. Neste sentido, o animal, ante um pasto biodiverso, é capaz de equilibrar as suas necessidades segundo a oferta que tem e que tenta buscar sempre o maior partido para ele mesmo. Os animais, ao procurar os locais de alimentação, preferem sempre usar caminhos pré-estabelecidos. Se vocês verem pelo monte, há sempre caminhos mais pequeninos que estão bem definidos pelos animais. Eles preferem sempre esses caminhos que já estão abertos que penetrarem em áreas arbustivas, densas, ou percorrer uma área de terreno que seja mais acidentado. Quando os herbívoros exploram áreas heterogéneas, usam a memória para ir diretamente aos locais favoritos que eles têm, que variam segundo a diversidade e a disponibilidade do alimento. Esta distribuição é sempre fruto da aprendizagem. Neste sentido, se temos em conta a organização social do rebanho, bem como a sua mobilidade, a memória, o conhecimento que eles já têm, as preferências, vai-nos permitir sempre uma melhor gestão do pasto. A seletividade das espécies diminui com o decréscimo da qualidade da forragem ou por aumento do encabeçamento. Isto implica um consumo das espécies menos preferidas, que pode ser do nosso interesse em certos momentos, alterando as suas escolhas alimentares para diminuir o risco de competição dentro do próprio grupo. Neste sentido, vamos entrar na parte dos hábitos alimentares, digamos assim. Os hábitos alimentares é um resultado da evolução, já de vários anos, de muitos anos, desde onde começámos a nossa aula. No que respeita sempre ao aproveitamento dos recursos silvopastoris que têm disponíveis, podemos diferenciar de 3 tipos. Animais que são seletivos, consomem de uma forma muito rápida e têm uma menor capacidade de digerir a fibra, como poderia ser o caso dos equinos e dos veados. Por outro lado, também temos como herbívoros intermédios, que seria o caso da cabra, e comedores de pasto basto, digamos assim, que seria pasto e material fibroso. Têm uma alta capacidade de digestão de material fibroso, que seria o caso da vaca e da ovelha. Aqui entra outro fator muito importante, que é como se conforma o aparelho bucal de cada animal. O aparelho bucal influencia os recursos alimentícios que o animal pode obter e também influencia a forma de como come e o que come, obviamente. Os lábios finos e móveis que pode ter aqui a ovelha, peço desculpa, a cabra, permite ter um hábito alimentar muito seletivo. Vai, como se poderíamos dizer, de flor em flor, sempre à procura do melhorzito que há por aí.
Adora e tem a capacidade de agarrar as ervas com os seus lábios e a forma da boca que tem. Por outro lado, os lábios grandes e grossos que tem a vaca, quase sem movimento nenhum, ao pastar utiliza a ajuda da língua e movimentos laterais da mandíbula para poder agarrar e ter uma maior quantidade de bocado. Os caprinos, por si mesmos, são mais seletivos que os ovinos, por esta grande capacidade de mobilidade labial que têm, que os ovinos não apresentam. Estes animais preferem procurar sempre rebentos para mordiscar. Também, em situações de pastoreio livre ou como em confinamento, podem consumir grande variedade de plantas e, através da seletividade, mudam a dieta de acordo com a disponibilidade de alimentos e a estação do ano. Em relação aos caprinos e ovinos, também, possuem uma grande flexibilidade alimentar. Estão adaptados tanto para consumo de gramíneas como de monocotiledóneas herbáceas. Também gostam de brotes, folhas de árvores e arbustos. Especialmente, podemos observar este tipo de comportamentos nas raças autóctones. Então, relativamente às cabras, apresentam um ritmo intermédio de alimentação e um tempo para rumiar mais rápido comparando com as ovelhas. E têm de comer mais ou menos de cada 2 a 6 horas por dia. As ovelhas são mais lentas a alimentar-se comparando com as cabras. Têm uma profundidade de bocado um bocadinho maior que as cabras, uns 6 centímetros aproximadamente. E são ligeiramente mais rápidas no consumo, digamos assim, que as vacas. Apresentam um rumen mais desenvolvido, o que lhes permite ter uma velocidade de mastigação e para rumiar mais lenta. Precisam de comer a cada 4 a 7 horas por dia. Isto também esta variação de horas depende da qualidade de alimento que conseguiram obter no período anterior. Uma característica interessante é que as ovelhas têm o lábio partido, o que também permite arrancar as ervas e por isso conseguem aproveitar pastos de menor altura comparativamente, por exemplo, com uma vaca. As vacas, concretamente, são ruminantes com a menor capacidade de seleção de alimento e com a maior profundidade de bocado, mais ou menos uns 10 centímetros, como estamos aqui a ver, e deixa cerca de uns 5 centímetros de altura de erva no solo. A frequência de ingestão é igual à da ovelha, a cada 4, 7 horas. Apresenta um tempo de pastoreio durante o dia de umas 8 horas e meia, 510 minutos por dia, e uma taxa de consumo de 60 bocados por minuto. Esta taxa também pode variar segundo a oferta disponível de alimento que tenha o animal, obviamente. As vacas, devido às suas características, aproveitam melhor os pastos com uma altura média entre 7 a 14 centímetros. Vacas de alta produção, o melhor é jogar sempre com alturas superiores, digamos, entre os 7 e 14, depois jogar a partir dos 12 centímetros para cima. Podendo apresentar bons níveis de aproveitamento de um pasto entre os 7 e 14 centímetros. Uma vez mais, estas características observam-se muito melhor nas raças autóctones. As ovelhas, no entanto, aproveitam melhor entre os 3 e 7 centímetros. Quanto às preferências alimentares, entre vacas e cabras, diretamente podemos assumir que não há competição de recursos. Como já tínhamos dito, as cabras têm esses lábios que podem conseguir chegar aonde querem, estão sempre à procura dos brotes verdes que acabam de sair. A vaca, numa forma genérica, consome cerca de 70 a 80% de gramíneas e 20 a 30% de arbustivas ou outro tipo de plantas e herbáceas.
As cabras já é como se fosse ao contrário. As cabras têm um grande aproveitamento de arbustivas, pode incluir uns 70% a 80%, mas também inclui aqui as herbáceas, porque gostam muito destes brotos que estávamos a dizer. E aproveitam cerca de um 20% a 30% de gramíneas. A ovelha, podemos dizer que tem um padrão intermédio entre estas duas, aproximando-se um bocadinho mais em certos momentos à vaca e em outros momentos aproxima-se um bocadinho mais à ovelha. É preciso ter atenção aqui que as cabras e ovelhas, num pastoreio conjunto, pois compartem o mesmo tipo de parasitos gastrointestinais. E normalmente é a ovelha, devido à sua fisiologia, que é afetada por este parasitismo. O próprio consumo, hábitos alimentares da cabra, permite gerir melhor os seus fatores, permite gerir melhor a sua resiliência e adaptação contra os parasitas gastrointestinais. Então, isto é um fator bastante importante de ter em conta, porque normalmente no rebanho existe em menor medida um número de cabras e estas cabras podem ser o fator, digamos, entre aspas, não estou a dizer que seja a culpa, da causa que as ovelhas sofram em certos momentos de parasitismo gastrointestinal. Por outro lado, os cavalos apresentam uma taxa de pastoreio superior aos animais que estávamos a falar anteriormente, cerca de umas 11 horas por dia, com uma taxa de consumo de 20 a 60 bocados por minuto. Tem uma elevada preferência, adora herbáceas, gosta de pastagens altas, adora aproveitar quando passa, comer as puntazinhas das florescências, dessas plantas. E as leguminosas também gosta bastante. E com grande quantidade de folhas, digamos assim. Por outro lado, os burros assemelham-se mais a uma cabra, tanto aos seus hábitos comportamentais de uma forma geral e alimentares bastante. Ambas, tanto a cabra como o burro, têm hábitos alimentares bastante seletivos e apresentam também ambas uma grande capacidade de resistência à sede. O burro, como animal, também apresenta preferências por herbáceas e pode incluir cerca de 30% de arbustivas na sua alimentação. Tem uma taxa de pastoreio quase de 12 horas, ligeiramente mais elevada que o cavalo, sendo a espécie animal até agora com mais horas de pastoreio, e uma taxa de consumo de 40 a 60 bocados por minuto. Não sendo muito do âmbito desta aula, também deixei aqui umas curiosidades do porco. Também poderia ser interessante de incluir alguns lameiros de mais minifúndios, digamos assim. Que muitas vezes temos os porcos fechados nos corrais, mas também podemos aproveitá-los para levar ao pequeno lameirozito que temos aí meio abandonados para aproveitamento de pasto diretamente. Eles gostam de aproveitar o pasto no início do ciclo vegetativo e têm um consumo de quilos por matéria seca que varia segundo as condições climáticas. Obviamente, como é o porco, diminui com o frio. No caso do sul de Portugal, já sabemos como é a montaneira e os montados, onde se utiliza e conjuga-se a paisagem do montado com a época de pasto que aí existe e a bolota que também existe no montado. Por outro lado, também é interessante contemplar sempre outros tipos de animais, como poderiam ser galinhas, perus, que têm um melhor aproveitamento dos locais em que a altura da vegetação é menor que a média, digamos assim, e também permitem-nos fazer uma limpeza de insetos da zona, porque aproveitam para comer muito tipo de insetos que existem invertebrados.
E por aqui. Então, agora pensemos em formar um rebanho. Existem muitos estilos de pastoreio e há umas certas linhas de investigação que gostam de fazer, misturar vários tipos de animais no mesmo rebanho, com várias espécies, e utilizam ou também há outra opção de utilizar sequências pensadas segundo estes comportamentos alimentares que vimos antes. Podemos fazer, bem, então agora tenho aqui neste campo, vou passar primeiro as vacas, depois passo as ovelhas, depois passo os porcos, e depois se calhar passo as cabras e os burros, e se calhar também as aves. Esta mistura de animais num único rebanho permite simular o que eram os grandes rebanhos de ungulados, como podemos imaginar, e certamente todos temos na cabeça como existem nas savanas de África. Os gnus, as zebras e as gazelas, neste caso seriam as vacas, os equinos e os pequenos ruminantes. Esta forma de pastorícia permite, por um lado, um maior aproveitamento ecológico dos recursos diretamente. No entanto, estes sistemas é necessário ter um conhecimento profundo do terreno e dos próprios animais, conhecer as variações florísticas que temos aí, anuais, e as necessidades nutricionais dos próprios animais, e na forma como eles se relacionam e como estão as suas formas hierárquicas como um rebanho como um todo. De outra forma, pode produzir também problemas sanitários se não controlamos toda esta multiplicidade de espécies e multiplicidade de exigências nutritivas. É preciso ter em conta que os estudos científicos, de uma forma geral, não se referem a estudos de comportamento alimentar em rebanhos mistos. Então também seria outra linha de investigação, ver realmente se há alterações do comportamento alimentar ante um rebanho misto. Por isso, é de prever que hajam diferenças hierárquicas, afetando também esse comportamento alimentar. Aqui, nesta tabela, podemos observar algumas características das cabras, da ovelha e da vaca relativamente ao meio ambiente. Desde as características alimentares, por exemplo, aqui o ramoneio é o aproveitamento de brotes que as cabras tanto gostam, pastoreio. As preferências de forragem, por exemplo, a cabra seria seletiva, a ovelha não e a vaca também não. Mas, no entanto, se metemos entre uma ovelha e uma vaca, se calhar a ovelha tem uns hábitos ligeiramente mais seletivos comparativamente com a vaca. A velocidade de ingestão, que também depois afeta os tempos de ruminação que têm estes animais, os usos de alimentos de má qualidade, digamos assim que a cabra, como gosta muito de arbustos, aproveita alimentos de pior qualidade, digamos assim. A frequência de distócias, que são problemas ao parto, a facilidade para a inseminação artificial, que nestes casos em pastoreio livre normalmente não se aplica, a altura da puberdade, o intervalo de gerações em gerações, prolificidade, as tolerâncias ao calor e ao frio, tolerâncias à umidade e aptidões lácticas também, e a lactação, como se sabe. Então, o tempo do pastoreio aumenta em resposta, por exemplo, a pastos mais curtos ou de menor densidade. A menor capacidade de dar um bom bocado, se o animal num bocado não consegue encher a boca, digamos assim, tende a aumentar o número de bocados para conseguir toda a quantidade de alimento que o satisfaça. As variações do tamanho do bocado são importantes, porque determina quanto pasto o animal pode comer. Se o animal tem de caminhar muito para conseguir toda a quantidade que necessita de um só dia, pois tem de consumir mais porque vai gastar muito mais energia para conseguir o alimento total que necessita para esse dia. As variações afetam diretamente com o tempo que os animais estão a pastar
As partes próprias também está intrínseco às condições edafoclimáticas, digamos assim, à orografia, às horas de luz que estão presentes nessa parcela, nesse lameiro, nesse espaço, a presença de arbustivas ou de árvores, ou seja, zonas de sombra, também, por exemplo, se pensamos no verão, é muito importante ter zonas de sombra, a presença de predadores ou não, que isto também afeta a forma como o próprio rebanho vai estar nessa parcela, porque se sendo que está aí um certo tipo de predador, já não vai manifestar o seu comportamento nem social, nem alimentar normal. E, efetivamente, afeta também as relações sociais do rebanho. Então, por que fazer cálculos relativamente ao pastoreio? Diretamente, identificamos as restrições físicas diretas da relação da matéria seca do pasto e consumo. Põe em evidência a forma como manejamos os animais pastoreando e conseguir manter forragens de alta qualidade. Identificamos também o ponto de desenvolvimento vegetativo ótimo para o pastoreio. Para dessa forma podermos maximizar a qualidade dos bocados do pasto que o animal consegue consumir, permitindo que satisfaça todas as suas necessidades no menor tempo possível. Isto é como se fosse o nosso objetivo principal, que o animal consiga alimentar-se num dia com todo o alimento que necessite no menor tempo possível. Então, como estivemos aqui a dar várias voltas até agora, o peso do bocado é muito importante, o número de bocados é muito importante, que aí influencia diretamente a taxa de consumo do próprio animal. E esta taxa de consumo vai influenciar o consumo diário de forragem que tem esse animal. Também influencia no consumo de forragem de animal o tempo de pastoreio. Podemos estar a pensar em sistemas de pastoreio livres, extensivos, que estão aí, se calhar, durante meses na mesma zona, então têm todo o tempo do mundo, digamos assim, para pastar e poder escolher, mas também têm todo o tempo do mundo, podemos já estar a lembrar-nos que vão ter hábitos seletivos e procurar essas plantas que se calhar que as plantas preferidas vão ter mais impacto, vão sofrer mais de impacto animal sobre elas mesmas. Aqui podemos observar quais são os fatores que limitam o consumo. Então, temos, por uma parte, a quantidade de alimento que temos disponível, que pode ser alta ou baixa, e a qualidade do alimento que temos disponível, que também pode ser de uma alta qualidade ou de baixa qualidade. Obviamente, se temos temos elevada quantidade e elevada qualidade, sabemos perfeitamente que vamos satisfazer os requerimentos necessários que necessita o animal. Mas, por exemplo, se temos uma alta qualidade, mas com pouca quantidade, o que é que podemos prever que vai acontecer? Mais fatiga, porque o animal passa mais tempo à procura do alimento que quer, gasta mais tempo em número de bocados, precisa de aumentar para conseguir ter um bocado completo, digamos assim, e tem de procurar mais esses bocados. Por outro lado, se, por exemplo, jogamos com um pasto de uma qualidade mais baixa e a quantidade é mais baixa, os animais também vão estar cansados porque têm de procurar sem parar o alimento para satisfazer as suas necessidades. E vai influenciar o tamanho de bocado que conseguem cada vez que encontram o alimento, vai influenciar o tempo que gastam à procura desse alimento e a taxa de passagem como estão e a própria inerente à fisiologia do próprio animal, digamos assim.
uma quantidade alta de alimento, mas com quantidade baixa, afeta diretamente a parte digestiva no animal, afetando a atividade microbiana que eles apresentam no rumen. O efeito da digestibilidade no consumo da pastagem. Então, o consumo aumenta com a maior digestibilidade da pastagem. Isto penso que é bastante óbvio para todos. Então, o que é que poderíamos fazer para tentar controlar todas estas necessidades e requerimentos nutricionais que necessita um animal? Pois podemos utilizar a condição corporal, medir a condição corporal. É um método proativo, porque se medimos constantemente a condição corporal também, a repetição de medir a condição corporal, vamos melhorando a nossa capacidade e aprimoramos a nossa sensibilidade de detectar se o animal está a ganhar peso ou está a diminuir o peso. Permite optimizar a produção do rebanho. Também, então, se sabemos medir bem a condição corporal, pode ser muito útil como um indicador precoce. E em momentos-chave, permite tomar decisões corretivas do género que nós decidimos meter os animais num lameiro e afinal vimos que a qualidade de alimento não era tão boa e que se calhar não era o momento ótimo. Controlamos a condição corporal e podemos corrigir esse erro se vemos que os animais estão desfavorecidos e podemos corrigir ante o nosso planteamento inicial, digamos assim. Então, momentos-chave poderiam ser o desteto, o antes do parto e pós-parto. Neste caso, é fundamental registar e escrever todos os dados. Os dados que recolhemos. Aproveitar sempre que os animais passam na manga para treinar e também, se calhar ao início, aproveitar sempre que os animais passam, depois medir a condição corporal. Se não temos hábito, depois vamos medir, repetir. A condição corporal, por exemplo, é muito importante que faça sempre a mesma pessoa. Porque, como estava a dizer, vocês podem ver aqui na imagem, é através da palpação das vértebras lombares, que vamos afinar como é que está esse animal. Aqui temos dois exemplos, a parte de cima seria um caso de uma ovelha, por exemplo, e aqui o caso de baixo de uma vaca. Há vários métodos, vários protocolos, mais ou menos quase todos terminam na mesma forma e na mesma conclusão de o que é o magro e o que é gordo e o que é normal. Podemos resumir desta forma. Mas é muito importante apontar e registar, porque pensamos que lembramos sempre de tudo, mas isso não é verdade. Não é verdade. Podemos ter as coisas todas na cabeça, mas no dia em que precisamos tomar as decisões, se não temos os dados corretos, não é? Eu penso que a média era 2,5, 2,5. Penso, não sei, não tenho a certeza. E é a média real ou não é a média real? Melhor, se calhar, também ter um extrato discriminado de todos os animais, porque se calhar é necessário criar sublotes, porque se calhar podemos identificar que há um grupo de animais que estão muito magros e se calhar interessa-nos fazer sublotes também para o número de parcelas que disponemos, podemos gerir segundo as condições e estados físicos dos próprios animais e o estado fisiológico dos próprios animais. Por exemplo, se os animais estão gestantes, então vamos ter com os animais dos animais mais velhos do rebanho, que têm, além do mais, têm outras dificuldades para aproveitar o pasto. Então, se registamos continuamente as condições corporais, também podemos fazer estes gráficos muito bonitos e além do mais, podemos ter um controle bastante como um indicador, como tinha dito antes,
muito interessante para a gestão produtiva dos animais. Neste caso, por exemplo, aqui são os dias da gestação e lactância de uma vaca, seria o caso, e então podemos controlar como estão as condições corporais e também tomar essas decisões e retificar as decisões, se precisamos de ajustar, se precisamos de modificar os tempos de pastoreio na parcela, se podemos aumentar, se temos de mudar os animais para outro tipo de parcela, porque está-se a aproximar o último terço da gestação da vaca e queremos que ela mantenha uma boa condição corporal. Então, neste caso, as ferramentas para o controle nutricional, além da condição corporal que temos estado a ver, o planejamento do pastoreio é fundamental termos em conta as espécies de animais que temos, o número de animais que temos e como se regeneram as nossas pastagens. É muito importante conhecer como é que elas reagem a certo número, a certo tipo de animal e densidades diferentes de animais. Pode ser estratégico utilizar pastagens cultivadas. Aqui o que procuramos estrategicamente é oferecer uma pastagem onde conseguimos garantizar uma boa qualidade e promover também que os animais possam manifestar o seu próprio comportamento alimentar. É fundamental para o controle nutricional prever ter reservas. Nunca sabemos se o inverno vai ser muito frio e não vamos conseguir tirar os animais do estábulo. Nunca sabemos se vem um verão muito quente e seca tudo e depois não temos outro tipo de alimentos para poder dar aos nossos animais. E, eventualmente, também sempre ter na cabeça a suplementação estratégica, como a utilização de cereais, a utilização de rações ou, como dentro das reservas, podiam ser também ter fenos e silos no nosso celeiro. Devemos ter em conta que o pastoreio contínuo ou com rotações a largo prazo, ou seja, com tempos longos de permanência no mesmo prazo, oferecem pouca capacidade de controlar e gerir a qualidade e a quantidade da forragem produzida ano para ano, porque estamos a aumentar o impacto animal nesse terreno, estamos também a ter outro tipo de impacto a nível do solo e da própria vegetação. A gestão holística neste aspecto, além de ser uma das ferramentas, além de ser uma mala de ferramentas que vem com o seu manual de instruções, que vem com as suas metodologias e com os seus gráficos e folhas de Excel para registrar todos os dados necessários e que muitas vezes dizemos que sabemos, que é o que eu antes estava a dizer, mas é impossível lembrar sempre de tudo. É melhor registrar do que por defeito dizer, depois eu lembro, depois eu escrevo, depois escrever sempre no momento, porque depois não sabemos o que é que nos acontece, temos a vida super atareada, temos imensas coisas na cabeça e é normal esquecermos de algo. E nesta gestão holística, para que tenhamos possamos ter uma boa capacidade de tomar decisões, depende dos registros que tenhamos. Também abre portas a um sistema, a gestão holística também abre portas a um sistema de produção de acordo com o comportamento animal e com a conservação e preservação da paisagem que queremos gerir. As plantas presentes num pasto evoluíram diretamente com a pressão dos ungulados silvestres ao longo de toda a história. Por isso, também estas plantas desenvolveram estratégias de evolução para poder resistir à pressão do próprio pastoreio. Nesta tabela, vemos como as gramíneas podem desenvolver o seu sistema radicular em função da taxa de remoção da parte aérea da gramínea. Então, com sistemas de pastoreio contínuos
e permanentes, os animais voltam uma e outra vez sempre aos mesmos sítios. Então o que é que isto acontece? É que os animais voltam sempre aos mesmos sítios, aos sítios preferidos e procuram sempre comer os brotos externos e mais palatáveis das próprias espécies que estão aí. Esta situação, o que é que faz? Limita o próprio desenvolvimento da planta, obviamente. Por um lado, afeta o crescimento radicular, como podemos ver aqui nesta tabela. Por exemplo, se há uma remoção de 90% da parte aérea da gramínea, a planta não cresce durante 17 dias e a reposição das raízes está normalmente de 60%, só ocorre aos 33 dias. E, por outro lado, então, aqui estamos a trabalhar diretamente com o potencial da própria planta, o potencial de crescimento que tem essa planta e o potencial que ela tem de recuperação. Sistemas pastoreicos que jogamos com densidades mais elevadas, mas com períodos de tempo de pastoreio mais curtos. Isto o que é que nos permite? Permite que os animais não tenham uma capacidade seletiva demasiado alta. E desta forma conseguimos diminuir a pressão animal sobre as plantas mais apetitosas e permitimos também que elas possam recuperar de uma forma mais rápida. Este sistema de tempos de densidades elevadas de animais com períodos de pastoreio curtos, os animais já não terem uma seleção muito elevada do alimento, permite ter um pastoreio mais uniforme de toda a pastagem. Não é o típico, esta imagem que nós temos sempre, temos sempre, se calhar não, o típico prado que está bastante pastado. Normalmente vemos sempre aí as vacas ao fundo e há uns nichos de plantas. Esses nichos de plantas são as plantas que as próprias vacas não querem comer. Então, o que é que isso vai acontecer? Se as vacas já não querem comer isso e estão sempre a comer as outras, se ao longo dos tempos essas plantas vão ganhar dominância comparativamente às outras, porque não sofrem pressão animal, não são comidas em cima e as outras estão sempre a ser comidas e tentar sempre a restaurar o seu potencial de crescimento, que isso é uma desvantagem a uma planta que não sofreu nenhum tipo de impacto. Por outro lado, neste sentido também, por exemplo, as plantas tóxicas, muitas das vezes temos sempre o problema, as plantas tóxicas, numa pastagem biodiversa, a percentagem de plantas tóxicas é muito baixa. E se um animal tem a possibilidade de comer um alimento biodiverso, com muito tipo de plantas, a quantidade, digamos assim, de toxicidade dilui-se no alimento. Não é o mesmo eu estar a ver se bebo sempre Coca-Colas ou se bebo diferentes tipos se bebo água, se bebo chá, se bebo café, bebo Coca-Cola. O efeito prejudicial que poderia ter só beber Coca-Colas não é o mesmo que se eu bebo uma Coca-Cola de vez em quando, porque tenho uma possibilidade de escolher o tipo de alimento. Isso acontece também com os animais. E também nestes sistemas de pastoreio, é interessante porque a propagação das plantas tóxicas, que muitas vezes é sempre um fator que dizem que o problema, tem um grande problema dos animais em pastoreio extensivo, que se propagam as plantas tóxicas, também é devido ao que o animal não escolhe à partida essas plantas. Se o animal cresceu e tem já um conhecimento sobre aquilo que quer comer, não vai comer essas plantas tóxicas, salvo se não tenha outra opção para escolher outra coisa. Aqui vemos ao longo do tempo do ciclo vegetativo das gramíneas o rendimento que elas têm, a digestibilidade que elas apresentam e a época de consumo. Por outro lado, no outro lado aqui temos outra tabela onde vemos a taxa de digestibilidade e o teor de proteína ao longo do ciclo vegetativo da própria planta.
Também podemos pensar que, ao utilizar densidades elevadas e pouco tempo de pastoreio, que os animais, ao estarem menos tempo, vamos a deixar muito material vegetal no campo. E quando voltem a essas plantas, a esse campo, digamos assim, no nosso planejamento, vão ter uma maior proporção de leguina. É isto. E, portanto, podem apresentar menor digestibilidade e palatabilidade para o próprio animal. Aqui o que temos de jogar é com o equilíbrio, peço desculpa, é com o equilíbrio entre a quantidade e a qualidade do pasto e os nossos objetivos. O tempo que também temos e os recursos que nós também temos. Isto é muito importante, não é? Temos de estar sempre aqui a jogar com todos os fatores. E como podemos ver aqui no gráfico, no início da floração, as gramíneas têm uma digestibilidade de 60% e corresponde à produção ótima. O ritmo de pastoreio planejamos vai ser de acordo com os nossos objetivos. Então, cada parcela também vamos meter objetivos diferentes, também segundo aquilo que eu disse antes, o tempo que nós temos, os recursos que nós temos, os nossos objetivos, o estado fisiológico do próprio animal. E como é a própria parcela, que ela também nos pode condicionar a dizer que, concretamente nesta época, por exemplo, em pleno verão, os animais têm de estar nestas parcelas porque é onde há sombra, senão não poderiam estar no campo. Por outro lado, é fundamental também conhecer o ciclo das herbáceas que manejamos. Saber qual planta aparece primeiro e qual vem depois de um impacto animal. Por exemplo, ao início da primavera pode começar a desenvolver-se de uma forma genérica as gramíneas e se há animais a pastar, podem fazer um primeiro corta-dente, diminui a altura da gramínea, a gramínea vai-se ter de recuperar, como vimos na tabela anterior, e este tempo de recuperação pode dar um espaço para outro tipo de plantas, como sejam as leguminosas. Porque também ao diminuir a altura entra mais luz e as leguminosas têm essa capacidade de poder desenvolver-se melhor. Ser conhecedor das ferramentas, os animais e como se comportam e as necessidades que têm e a oferta que podemos dar é fundamental. E neste sentido, o que precisamos também é de meter imaginação, porque temos de saber conhecer os recursos que nós temos e com a imaginação criar formas de como planear, como planejar, segundo os nossos objetivos. E para terminar, nos lameiros, nos lameiros concretamente, dependemos do uso que tenham, também acontece estas mesmas coisas. Também devemos ter em conta como é que eram os usos tradicionais. Por exemplo, se temos lameiros que eram considerados os típicos lameiros de feno, que são os mais representativos de Portugal, e são aqueles que mais aportam alimento ao gado. São utilizados parcialmente para o pastoreio, numa parte do ano, e depois são reservados para que possam ser cortados para feno no início do verão, para as reservas de inverno. Estas características e objetivos devemos plasmar sempre no nosso contexto, no nosso inteiro, no nosso planejamento do pastoreio. Aliás, é importante fazê-lo neste caso concreto, pois ao passar os animais também fertilizamos os campos e a cega adentro melhora o sistema radicular. Esta forma tradicional de pastoreio, esta forma tradicional de aproveitamento dos lameiros, também permite que as herbáceas completem o seu ciclo vegetativo
e também promovemos a remoção dos bancos de sementes. Então temos que ter em conta, por um lado, sempre o comportamento alimentar dos animais. A observação é a chave desse conhecimento. Não é preciso ler tantos livros, simplesmente estar a observar como os animais se comportam é bastante relevante para esse conhecimento intrínseco das opções, as características, seleções, quanto tempo é que passam a rumiar, onde é que se escondem, quais são os seus caminhos preferidos. E depois também, por vezes, o erro é a forma de aprendermos, que quando começamos é normal que se calhar ou deixamos menos tempo ou deixamos demasiado tempo. Mas se registamos todos os dados, como ando a insistir um bocado neste registro, podemos, de ano para ano, sempre melhorar esta capacidade de tomar decisões com os animais e com o inteiro que nós dominamos à nossa volta. E é sempre importante, aqui neste caso eu meti o exemplo dos burros, porque numa zona mais a norte, ainda em Portugal, existem bastante burros e há uma população, há certas pessoas que ainda levam os burros aos lameiros, e aqui tínhamos de jogar os lameiros, que seria o alimento, o meio ambiente, podemos ir desde o solo à planta, desde as plantas, podemos entrar na seção arbustivas, herbáceas, ou se há árvores ou se não há árvores, às condições edafoclimáticas e orográficas que tem essa própria parcela e o comportamento intrínseco desse animal. E aqui também pus este slide, porque aqui o que estamos a fazer é fechar intencionalmente os animais com uns rediles, com as cercas à volta em zonas concretas, porque queremos utilizar, sabendo o comportamento alimentar destes animais, se eu os fecho numa zona que se calhar está cheia de plantas que de outra forma esses animais não vão para lá, não fazem o efeito de impacto animal que eu ando à procura, pois nós também, como humanos, temos essa ferramenta, vamos lá, fechamos os animais e se calhar durante uma semana, todas as noites dormem aí. Por um lado, aumentamos a fertilização dessa zona e, por outro lado, aumentamos circunstancialmente o impacto animal sobre essas plantas, permitindo a limpeza dos montes e, neste caso, com ovelhas, que muitas vezes, se calhar, pensamos sempre que este tipo de atuações podiam ser com os burros ou com as cabras. Mas não, é simplesmente ter um bocado da criatividade e se calhar, ok, as ovelhas, isto não é o melhor para que elas comam, mas passar a noite podem passar. E pronto. Isto era o que tinha aqui preparado. Não sei se têm dúvidas. Se querem que eu fale mais de alguma coisa. Muchas gracias, Mariana. No sé si hacemos una interrupción o continuamos de seguido. ¿Qué preferís? Se calhar 5 minutinhos. Podemos fazer num intervalo? Está bem? Pode 5 ser. minutinhos hasta as 5h20, ok? Isso mesmo. Então vá, obrigada. Até já. Obrigado. Até já, Mariana. Obrigada. Até já. Tchau. Olá. Vamos a continuar. ¿Está bien? Estamos a punto de concluir o webinar de hoy. Os voy a contar a estrategia que seguimos dentro do Live
Landscape en as dúas áreas do traballo en Extremadura, en Sierra de Gata Urdes, que é o mapa que estamos vendo agora na pantalla. Urdes é a parte máis ao norte, aquí fica Salamanca, aquí Beira Interior, depois de Urdes é a área do Sierra de Gata, é a continuidade da Serra da Estela. Serra da Estela é aquí. Poden ver as áreas do pastagem en verde e a rede de defensa do goberno de Extremadura. A rede de defensa é as infraestructuras forestais, infraestructuras forestais dos cortafogos. O color laranja é a rede primaria. A rede primaria ten 90 metros total. O color vermello é a rede secundaria, que ten unha anchura de 60 metros. E depois toda a rede de caminos, etcétera, que é llamose red terciaria ou red de accesos. Son 10 experiencias de pastoreio. Aquí falta unha, é aquí, a 10ª. En total son 36 kilómetros do cortafogos e abarcan 554 hectáreas. O pagamento, que vou explicar depois, é entre 53 e 82 euros hectárea, unha media de 68, e o coste final para o goberno de Extremadura é de 131,60. Este coste incluye tamén a monitorización e o beneficio industrial da entidade que contrata os pastores. Os pastores non son contratados directamente por la administración, sino por una empresa. A outra área no sul da provincia de Cáceres, cerca do Alentejo. Alentejo é aquí, Porto Alegre fica aquí. Aquí poden ver, en o mapa de Extremadura, a región de Sierra de San Pedro, que é a outra comarca de participación no proxecto. Esta área tamén ten unha amplia rede de cortafogos, mas a implementación das iniciativas de pastoreio é incipiente. O objetivo é comenzar o ano que vene. Non han comenzado todavía. Non temos, por tanto, moitos datos desta zona. Hasta o momento há solo 4 pastores que son interesados na participación do proxecto. A planificación ocorre principalmente 2 períodos. O primeiro entre octubre ou novembre e março-abril, que cando facemos os planes de pastoreio. Eu vou mostrar un plan de pastoreio depois, e a planificación do pastoreio é o objetivo do segunda parte do curso que vamos a realizar en setembro e outubro. Há unha monitorización inicial a principio de campaña de os fogos, a partir de abril, maio, o final de primavera. É unha valoración que coincide con la monitorización do Ecological Health Index que hemos visto. Hemos concluído hace un par de semanas a monitorización deste ano. E depois o seguimento do pastoreio e acompañamento os pastores con as indicações precisas, a resolución de dúbidas,
qualquer contingência que tem, que é todo o ano, especialmente de outubro a julho, é finalmente a monitorização. Acontece uma visita do serviço da Junta de Extremadura, não só dos técnicos de universidade, mas também os técnicos da autoridade competente em prevenção dos fogos, que acontece principalmente em verão. O último ano foi excepcional, a visita foi em janeiro deste ano, por o trabalho do ano prévio. Eu quero que este ano a visita deveria acontecer em julho, a primeira, entre julho e outubro. Finalmente, uma monitorização onde vamos a determinar o grado de cumprimento, o grado de conformidade do pastoreio feito com o contrato que foi feito entre pastor e a empresa que desenvolve a encomenda de gestão. Vou apresentar os pastores que participam no projeto. Antônio Mateus é um ganadeiro, é um pastor novel, começou com nós, tem 32 anos, faz uma gestão mixta de cabras e ovelhas. As cabras são muito particulares, porque são uma cabra, uma raça que é em peligro de extinção, a cabra jordana. A jordana é o término que define as pessoas das Urdes, a comarca que eu disse que é mais a norte, ok? Vou poder ver aqui o perímetro a sua área de pastoreio principal. Aqui há outra área não tão importante, esta área mais importante. É uma área onde não havia nenhuma classe de pastoreio antes da chegada de Antônio. Foi feito um trabalho prévio de desbroce mecânico na rede de acesso. Faz que evaluamos impossível a intervenção só dos animais. Então, esta parte central foi feita com desbroce. O trabalho de Antônio e seus animais é o mantenimento da rede. Agora, também isto daqui é o perímetro do monte. José Antônio e Erika, um dos seus filhos, tem 3. Eles são um caso particular também, não procedem do ruralidade, eles são de Málaga. Decidiram há 10 anos ou algo assim mudar de uma vida rural, de uma vida urbana a uma vida rural. Empezaram com umas cabrinhas para o mantenimento de sua quinta, sua pequena quinta. Finalmente eles têm um rebanho de 200 cabras. Vão abrir agora uma queseria também. Eles fazem queipo realmente bom. Eles participam também no projeto com o pastoreio de este cortafogo, que é bastante importante, puesto que faz de barreira hacia o Valle de Árrago, que é uma das áreas de Extremadura, uma das 2 áreas de Extremadura com maior risco de incêndio florestal. O último ano eles fizeram a melhor execução do pastoreio preventivo. Jesus Manuel é um homem ao contrário do José Antônio Erika, em termos de que é um homem do campo de sempre. Su conhecimento é transmitido de geração em geração. Agora
é muito conhecido em Extremadura, em Espanha. Acho que é o cabreiro youtuber, o pastor youtuber, que tem mais de 600.000 seguidores nas redes sociais. Então, o seu trabalho é importante nos cortafogos e também é quizás mais como palestrante ou como comunicador do labor do gado para a prevenção dos incêndios. Este cortafogo aqui é no límite entre a Extremadura e Salamanca. Em Salamanca há muito pino bravo. Eles não têm a frequência dos incêndios florestais que temos na Extremadura. Este cortafogo é também muito importante em termos de evitar a continuidade dos fogos de Extremadura, Salamanca, principalmente. Todos os cortafogos são em montes públicos. Não sei qual é a tradução a português. Montes públicos que são propriedade das câmaras municipais ou do governo regional. E, em qualquer caso, a gestão é encomendada ao governo regional. De acordo? Juan Loren é também um pastor novel, vem de Valladolid. Valladolid é a capital do Castilla e León. Eles têm uma explotação mixta de frutais e gado, cabras. Isto é a fronteira também, de Salamanca e Extremadura. Eles fazem um cortafogo amplo aqui da rede primária, este da rede secundária e depois alguns tramos da rede terciária ou rede de acessos. Natividad y Jesús son unos enamorados mixtos. Ella ven del norte de España, de Bilbao. Bilbao, una de las grandes ciudades de España. Jesús es un pastor de siempre de Acebo. Puede ver aquí, más o menos, bastante cerca de Portugal. De hecho, ellos trabajan con algunos productores de cidreira de Portugal e usan a pulpa da masa, a pulpa da masa como suplemento às suas cabras. Eduardo, a su hermano, ellos son cerca de Natividad de Jesús. Eles não são profissionais, são os primeiros que hemos visto que não são profissionais. É uma atividade complementária, a área que abarcam é menor, acho que não tem capacidade, não tem a dedicação, etc., para fazer uma grande área de prevenção de incêndios florestais. Aqui temos outra, não tenho a foto de Ana Isabel, já que ela se incorporou este ano. Havia outra pastora o ano prévio que abandonou a experiência. É um cortafogo não muito importante em termos gerais de prevenção, mas sim particularmente acho que é o último monte antes do povo. O povo fica aqui. É Valverde del Fresno. Valverde del Fresno é o último pueblo antes de Portugal, a zona de Penamacor. Penamacor é o grande cidade mais próxima dentro de Portugal a Valverde del Fresno. O último é Ismael Pozo. Ismael é o nosso campeão. Ele faz a maior superfície de cortafogos, ancilleros
não é um lugar muito estratégico. A peculiaridade é a ampla área que ele faz, mais de 150 hectares só de corta-fogos, ok? Tem um rebanho misto, aqui vemos só as ovelhas, tem também cabras, pastoreia com as duas espécies, como Mariana contou antes, o pastoreio com as ovelhas e as cabras. Só as ovelhas e as cabras que não têm os filhos, que são secas, não recordo como diz em Portugal, são secas, não estão em reprodução. E depois com as suas ferramentas, que são 2 perros, com uma tarefa diferente uno de outro. O primeiro aqui é um perro carea, é um perro pastor, propriamente dito, em este caso é um border collie. E outro perro é um perro de defensa, um perro tipo mastiff, é um perro de proteção dos animais à noite, dos cordeiros e os cabrillos, dos raposos, dos predadores. As duas funcionalidades são muito importantes na ganaderia extensiva, é muito mais, acho que muito mais neste caso, já que os animais passam muito tempo lejos das instalações dos ganadeiros. Acho que eu contei um pouquinho sobre a estrutura dos nossos corta-fogos. Nossos corta-fogos têm uma linha central sem nenhum tipo, sem vegetação. Cada 4 ou 5 anos esta linha é repassada com bulldozer. Depois há 2 áreas preventivas, 2 áreas auxiliares, onde há um desbroce mecânico. É as áreas principais do trabalho dos animais. Segundo o grado de desenvolvimento da vegetação, desde o trabalho mecânico, a estratégia de pastoreio é distinta. Eu vou contar depois com o manual que hemos feito para os profissionais. E, por último, o perímetro dos corta-fogos com a vegetação normal, ou, no caso das áreas de pastoreio, com uma área em la que não há um objetivo concreto, mas el pastoreo por sí mismo reduce significativamente la biomasa y, por tanto, a probabilidad de un gran incendio forestal. Entonces, tenemos una zona sin vegetación, uma zona depois com menos de vegetação. A anchura depende, vai de 30 metros, no caso do rede primária, outros 30 a cada lado, ou 20 metros no rede secundária, 20 e 20. De acordo? Eu vou mostrar aqui. Estão vendo o manual? Sim. Estão vendo o manual? Ok. Sim. O manual, ok. O mais interessante no manual é as três estratégias do pastoreio, os 3 modos do pastoreio que nós vamos a considerar. O primeiro é o pastoreio dirigido. Pastoreio dirigido é quando o pastor vai com os animais, ok? Todo o tempo vai com os animais. Então, a presença, o uso dos cães é muito importante. Os cães são muito importantes. Os cães carea, não sei se vou dizer carea ou os cães pastores, ok? Tipo border collie ou perro de aguas, português, etc. Os perros pastores.
um trabalho mais árduo, um trabalho mais penoso. Acho que ocupa muito tempo. Em algumas ocasiões, o corta-fogo não é cerca das instalações do gado, então vai fazer preciso a criação de novas instalações. Por exemplo, a Junta de Extremadura, o governo regional, ha criado algumas novas instalações áreas do corta-fogos para facilitar o trabalho dos profissionais. Esta é uma intervenção muito cara, são naves de entre 300 e 450 metros quadrados, de um custo de 50.000, 60.000 euros, ok? É muito importante a decisão sobre quais são as áreas estratégicas do manejo, onde este esforço vai ter o máximo retorno em termos de redução do risco dos incêndios florestais. É uma parte também do projeto LIFE. Outras ferramentas que eles usam, a parte dos CAEs, são GPS, etc. O GPS, com GPS, hemos visto que podem reduzir a metade, mais ou menos, o tempo dedicado a pastoreio. Acho que muitas destas zonas não há cultivos agrícolas, então não há problema quando os animais não são exatamente do área que precisa. Outro lado, isto faz que a efeito no corta-fogo é menor que se o pastoreio todo o tempo com os animais. Depois tem o pastoreio planificado. Quando há um pastoreio planificado, que pode ser feito também com o pastor, normalmente o pastoreio planificado, os animais ficam nas cercas fijas ou cercas elétricas. Não sei se você pode ver aqui, isto é uma cerca elétrica. As cercas elétricas são polêmicas, não sei qual é vossa visão ou vossa experiência sobre as mesmas, mas em Extremadura são polêmicas. Uma mão, acho que a administração, alguns funcionários dizem que não são respeituosas com o bem-estar animal. Em outra mão, porque os pastores não têm confiança no sistema. Não têm confiança no sistema. Acho que por uma mala utilização do início. É muito importante o treinamento dos animais às cercas. A primeira descarga, eu não sei se vos diz descarga, o primeiro contacto dos animais com o pastor elétrico deve ser feito com intencionalidade. Vou explicar. Fica o pastor delante de uma parede, delante de um muro, meio metro mais ou menos, entre o parede o cerca põe cereais ou uma ração qualquer. Então os animais vão a tentar aceder à ração e receberão a descarga. Esta primeira experiência é fundamental. Deve ser feita cada ano com o jeito de que os novos animais, a reposição, aprendem também o efeito da eletricidade. Depois, as ovelhas, as cabras também podem oler o sono que é desprendido com cada pulso elétrico. Não é uma corrente contínua, é uma corrente alterna. E com cada pico de energia, de eletricidade, se produz o sono. O sono é muito intenso, o olor, não para nós, mas sim para os animais. E cabras e ovelhas podem oler. É a razão que eles não vão acercar-se, mas quando
o pastor se interrumpe por qualquer circunstância, eles lo sabem e vão a tentar escapar. A principal vantagem do pastor de cerca elétrica é que reduz muitíssimo a intensidade de mão de obra, não tem um custo elevado, é mais ou menos 20 cêntimos de euro por metro, incluyendo o palo, estaca, o aislante e o hilo, o filo, a 2 filos, em este caso a 2 filos, com ovelhas e com, acho que é suficiente 2 fios. Se vos prefere com 3, também está bem, mas a minha experiência é que com 2 é incluso quando os animais têm um treinamento, com um fio é suficiente. É suficiente. Com as vacas é diferente, as vacas com um filo é suficiente. E depois com os cavalos é assim, é completamente diferente, já que a percepção é visual, não olfativa. Então, você vai precisar um filo mais grueso, que os cavalos podem ver, e depois a primeira impacto com o pastor, o primeiro treinamento, como é dito, eles vão a recordar o filo. Então, quando ele não funciona bem, não há tanto problema como com as ovelhas e cabras. A condutividade, para que haja uma condutividade, é preciso que haja certa umidade do terreno. Se não há umidade, você precisa uma toma de terra no próprio pastor. Ok? E depois a terceira opção, que a Mariana também contou, é o redil. O redil, que é uma intervenção muito intensa em termos de impacto, entre uma ovelha cada 1 ou 2 metros quadrados, ovelha ou cabras. Mais habitual com ovelhas que com cabras ou vacas, já que são menos problemáticas em termos de hierarquia. Com as cabras vai haver problemas de peleia, de lesões, e com as vacas também. É mais habitual o uso do redil com ovelhas, ok? O cerramento pode ser feito com cancilha, que é metálica. Historicamente, o meio de cerrar era uma rede. Uma rede é a razão que se diz redil, de rede, uma rede de esparto. Ou também, hoje em dia pode ser feito com malha do pastor elétrico. O pastor elétrico, em lugar de um hilo, pode ser feito com uma malha, uma rede, um material condutor que também é muito prático, é mais ligeiro, mais fácil de transportar, etc, etc, etc. O redil, o problema é que a área de intervenção é menor. Nós temos um cálculo do custo da aplicação do redil. O custo da aplicação do redil é entre 500 e 600 euros por hectare ano. É um custo muito mais elevado que o pastoreio planificado, o pastoreio dirigido normal. A vantagem é que vou poder não só reduzir a matorralização, sino também incrementar a qualidade do solo. O incremento ou melhora das condições do solo são incríveis. Então, estas são as 3 principais opções de pastoreio dirigido, pastoreio planificado e depois o redil. Depois da execução do pastoreio, é o momento de evaluar o grado de cumprimento. Nós fazemos uma experiência em Moura Morta,
vos pudiste praticar. Recordem que há 5 opções. A opção de não cumprimento, vamos ver aqui, não cumprimento, não há ninguém evidência de pastagem nos arbustos, e tampouco las hierbas, las platenses. Quando há pequeno evidência de pastagem, especialmente gramíneas, acho que como dijo a la Mariana, as gramíneas são mais apetecíveis, são as primeiras a ser comidas, quizás algum pastagem nos arbustos. O terceiro grado, que é mais ou menos 50% de acordo à nossa avaliação, não só as gramíneas, mas também, já com certa evidência, os arbustos. O quarto grado é 75% de cumprimento. 75% de cumprimento significa que as gramíneas são totalmente comidas, que há uma evidência muito clara nas arbustos, e não só nos arbustos palatáveis, os arbustos mais apetecíveis, sino também os arbustos que são menos palatáveis, como por exemplo os cistos, etc. E por último, um cumprimento de 100%, o quinto caso, onde não há apenas umas pouquinhas ervas, é onde podemos ver perfeitamente o tronco, os palos dos arbustos. Quizás tem algumas folhas, mas é normal, ok? Uma eliminação total é rara. Como esta imagem daqui, uma eliminação comista, onde estes são os cistos, não tem ninguém folha, não é normal. Esta é a foto perspectiva, esta é a foto primeiro plano. Esta, não sei se pode ver a valla, a cerca. Aqui é onde ficam as cabras, e aqui não há animais. A diferença, acho que é clara. É clara. Ok. A monitorização, vos conhecem já o método de monitorização. Monitorização, em nosso caso, não é só em termos de medioambientais, também em termos sociais e econômicos. Esta monitorização é parte da justificação do LIFE. Então, são os KPIs, os Key Performance Indicators, que devem ser feitos no cabo de 3 ou 4 anos, ou 5 anos, perdão. É uma redução dos gases consequência da combustão, como consequência da redução dos incêndios florestais. O objetivo era uma redução de 90%. Uma melhora do carbono do solo, ok? Dependendo do modo de intervenção, rebileu, o incremento de 100%, a previsão é com pastoreio planificado, uma redução, um incremento de 30%, com pastoreio dirigido, um incremento de 10%, é o objetivo. Depois, também a qualidade em geral, ou planificação das áreas que muitas vezes, se não todas, são em relação com Rede Natura 2000, são áreas de proteção ambiental. E depois também, em termos de biodiversidade, um incremento de diferentes espécies. Vamos recordar que fizemos um reconto dos aranhas, dos anelidos, dos formigueiros, etc. E também, quizás, algumas outras espécies selvagens. O avô conhece perfeitamente o ISP, o efeito regueio, efeito também o pastoreio, um pastoreio aqui dirigido, ok? Vocês podem ver como sou desnudo, etc. E depois a decisão sobre qual é o pagamento que será percebido por o pastor, os diferentes pastores.
esta fórmula es la que nosotros aplicamos a 3 opciones de pagamento que deben ser feitas por la administración local. Un pago mínimo de 300 euros é a nossa decisão. A decisão foi feita depois do conhecimento do método de Andalucía. Andalucía é ao sul de Espanha, onde este tipo de pastoreio começou há 20 anos. É a experiência de Cana, no Península Ibérica. Vou contar segunda-feira no último webinar também. Depois há um somatório entre os diferentes cortafogos do ganadeiro, do profissional ou do pastor. Com cada cortafogo há um pagamento de 42 euros fixo, e depois um pagamento variável hasta 48 euros, según a distância do cortafogo às instalações do gado, dependendo a pendiente também, o tipo de vegetação também é importante, e se nós fazemos uma gradação de um ponto máxima pendiente, um ponto pior vegetação, um ponto máxima distância. Neste caso, o pagamento será 48 euros. Depois, a superfície, o total de hectáreas do cortafogo, o grado de cumprimento de acordo às tablas que hemos visto previamente, um cumprimento do 0%, do 25%, do 75%, do 50%, do 100%, etc. É finalmente um grado de cumprimento global, que é quando é um modo de penalização, quando há um baixo ou nenhum cumprimento no conjunto dos cortafogos. Por exemplo, se a média de cumprimento dos cortafogos for de menos de um 50%, há uma penalização também no pagamento final. É um modo que os pastores são realistas com a sua capacidade de intervenção. De outro modo, eles dizem que vão fazer muito, depois nos encontramos que o grado de execução não é muito alto. No primeiro ano, o grado de execução médio foi 40 e tantos %, não muito alto, mas começamos com o acompanhamento no campo no verão. Este ano que o acompanhamento começou antes, acho que o grado de cumprimento deve ser incrementado. Aqui temos os 10 cortafogos com as suas características. Vou poder ver que a maioria tem ovino caprino, as duas espécies, ovelhas e cabras, excepto Angata, Acebo e Ollos. Eles han incorporado também este ano. Este ano, em Acebo e Ollos, estão incorporado também ovelhas. Acho que os pastores sabem que a eficácia é maior uma combinação das duas espécies. As ovelhas são mais no centro do cortafogo, são mais sobre os gramíneas, sobre os legumes, e depois as cabras são as áreas de influência, as áreas de auxiliares, onde há mais arbustos. É uma combinação boa, uma boa combinação. O pagamento varia desde 56, como eu disse, a 82 euros. É tudo. Não sei se há alguma dúvida, alguma questão. Gonçalo, queria só perguntar se esse ficheiro Excel fica disponível na plataforma para podermos aplicar a fórmula. Qual Excel? Sim. Vamos a... que nos ajuda podemos deixar um Excel sem nossos dados. Sim. Acho que alguns, não todos, alguns são privados. Sim, claro. Acho que sim, podemos deixar. A título de exemplo só pedagógico para compreender a aplicação da fórmula no Excel, se puderem. Pode ver aqui. Vem aqui? Sim. Ok. Este é um exemplo de
um cortafogo, não um cortafogo, uma área, um monte, ok? Sim. Eu tenho a identificação dos diferentes cortafogos, ok? Eu vou contar o segunda-feira no visor cartográfico, eu vou contar, vou mostrar estes cortafogos, depois a longitude, as diferentes características, de acordo aos parâmetros que vão fazer o variável de 48 euros, ok? O pendiente, vegetação, acessibilidade, ok? Uhum. É um grado de cumprimento 1 porque é um momento de planificação, um momento de início. Ou vamos suponer um cumprimento perfeito, um cumprimento de 100%, ok? O pago que deveria ser feito por cada cortafogo, a caracterização dos diferentes cortafogos, são primária, secundária, etc. Os demais dados. Eu vou dizer a Francisco, que é a pessoa, o companheiro que falou primeiro, a primeira palestra, vou dizer que prepare um Excel para vosotros, para vos. E também o último, outro Excel, muito mais complexo, acho que é muito mais complexo. Este é o Excel, o planilha, ou tábula de planificação que vamos aprender a fazer no segundo curso, ok? Este Excel é uma representação do tempo, cada coluna é um dia, do janeiro, fevereiro, março, abril, um dia, e nas filas são as diferentes cortafogos. Faz sentido? E depois vamos a planificar com o ganadeiro, mas acho que não é, o color é muito claro. Vamos a planificar, vou a parar neste cortafogo do dia 22 ao dia 29. Faz sentido? Depois vai passar, no dia 30 vai passar este cortafogo, vai estar 8 dias, 9 dias. Depois vai passar a este cortafogo, vai estar 6 dias. Depois este outro. Entendem? Sim, mas essa é a planificação para o mesmo pastor. É o mesmo pastor. Uma planificação de um pastor. Um pastor. Um pastor. São Pois. feitos dois planos no ano. Um primeiro de outubro e novembro a abril, maio, quando há crescimento contínuo das plantas. E depois, no verão, a princípio de outono, quando não há crescimento das plantas, são comidas e não há mais crescimento, que é feito um segundo plano. Okay? No Viseu, nessa foi, quizás, o primeiro plano deve ser hasta junho. Ok? E depois, julho, agosto, setembro, outubro, o segundo o planeamento, de acordo? E depois aqui tem os dados dos diferentes animais, com os seus requerimentos. Não vou a detener-me, acho que é o contenido do seguinte curso, ok? Mais coisas. Não há mais dúvidas. Sexta-feira, estão pensando o fim de semana. Também. É isso. Também. É isso. Fazem bem. É muita informação, Gonçalo. Eu também. O meu cansancio depois da viagem, ou segunda, ou viagem ali, ou volta, ou quinta-feira, ou quarta-feira. Depois eu trabalho aqui, universidade, hoje também, hasta tarde. Vai ser o meu primeiro fim de semana realmente de descanso, em muito tempo. Boa. Ok, foi um prazer, muito obrigado pela sua atenção. Vamos continuar na segunda-feira com o último webinar, de acordo? Sim. Mientras tanto, si alguien tiene ganas o se aburre el fin de semana, la plataforma de Learning está abierta. Es abierta. Ok. Okay.
Obrigada. Ok, chao. Bom fim de semana. Bom fim de Beijo, semana. obrigada a Bom fim de todos. semana, Obrigado a todos. Bom fim de semana. Beijo, bom fim de semana. Obrigada. Bom fim de semana. Bien, ¿no, Gonzalo? Sí. Oh. Muy bien. Que no sabía si estaba grabando todavía. Ah, De tener